canal CCB Testemunho. Eu dou graças a Deus porque, irmãos, na missão o Senhor me enviou em muitos estados, um deles foi o estado do Pará, e o Senhor preparou de estar ali no sul do Pará, muitas vezes em construção de igrejas, irmãos. E o Senhor preparou que numa cidade chamada Rio Maria, fomos ali, marcamos uma construção dia 31 de agosto daquele ano de 2017. E, irmãos, Deus preparando, cheguei um dia antes de receber os irmãos, porque quando Deus, irmãos, colocou no nosso coração, eu informei alguns irmãos que são companheiros nossos do Paraná, de Goiás, aqui de São Paulo, em outras localidades. E Deus preparou uma equipe de 180 irmãos para trabalhar naquela igreja, irmãos. Era um terreno, uma igreja de madeira, Deus preparou o terreno de trás, foi derrubado os muros, limpamos o terreno. Irmãos, 400 metros daquele terreno tinha um outro terreno vago, era de um vereador da cidade. E quando ele ficou sabendo daquele movimento, ele já congregava, irmãos, entre nós. Ele falou, esses irmãos estão vindo e eu vou ceder o meu terreno para poder fazer o alojamento para receber esses irmãos. O prefeito da cidade ficou sabendo daquele movimento também. E quando ficou sabendo, irmãos, mandou entregar para nós lá mais de 100 mil litros de água mineral para atender aqueles irmãos durante aquela construção. Entre os fazendeiros, Deus preparou 10 vacas para alimentar também aqueles irmãos. O diácono, irmão Celso da Taboca, lá de São Félix do Xingu, pregou 4 irmãos valentes, entrou, irmãos, no meio da floresta, ficou ali no rio Xingu pescando. Depois de 4 dias de pescaria, saiu com 400 quilos de peixe daquele lugar. Então o Senhor foi preparando todas as coisas. Dia 30 eu estava lá, montamos acampamento, alojamento para irmãos, para irmãs, banheiro tinha 8 para irmãos, 8 para irmãs também, uma enfermaria, uma tenda, irmãos, só com as ferramentas, irmãos, e fomos distribuindo naquele terreno tudo o que precisava para aquela construção. E tem um irmão nosso que nos ajuda, irmãos, essas tendas são armadas como aquelas de rodeio, irmãos, de feira pecuária. Esse irmão sempre nos ajuda nessas construções. E uma dessas tendas, irmãos, que nós armamos de 10 por 10, é para depois da construção, irmãos, os irmãos e as irmãs que sentem, podem participar dos cultos ali, irmãos, que Deus prepara. Já teve busca dos dons, ensaios regionais, já teve batismo, todo o movimento da parte de Deus já teve nessas construções, irmãos. E nós fizemos aquela tenda, pegamos a bancada da igreja desmontada para colocar debaixo dela, o púlpito também. Mas, irmãos, a intenção era deslocar um pouquinho essa tenda, irmãos, do restante da construção, ou que seja daquele alojamento, porque alguns irmãos chegam, irmão, cansados, querem descansar, e não querendo participar, mas a tenda fica um pouquinho deslocada e não atrapalha os irmãos descansarem. E quando montamos aquela tenda, cobrimos, irmãos, eu falei para os irmãos, uma contagem regressiva no 3, os irmãos levantam, 8 irmãos agarraram naquela estrutura, nós levantamos e começamos a deslocar essa tenda para o lado até chegar no lugar marcado. Irmãos, quando eu falei 3, os irmãos levantaram, eu observando eles deslocarem, eu não percebi, irmãos, ninguém notou também. Já tinha umas 20, 30 irmãs trabalhando na cozinha, pessoas andando na rua, vendo aquele movimento. Tinha irmãos na enfermagem, tinha todo aquele povo trabalhando, irmãos, e ninguém percebeu. E vinha de longe, irmãos, aquela sequência de torres de alta tensão, e justamente em cima daquele terreno embarigava uma daquelas, irmãos, e tomava, irmãos, aquele bairro para poder iluminar a cidade. Quando os irmãos começaram a deslocar a ponta, irmãos, daquela tenda com 6 metros de altura, bateu num daqueles fios de alta tensão, um chocou no outro, deu uma grande explosão lá em cima, irmãos, e desceu uma voltagem de 13.800 volts, irmão, pelaquela armação metálica, atingiu aquele 8 irmãos, os 8 caíram desacordados, alguns tremiam no chão por causa do choque, irmãos, não dava para saber se não tinha, irmãos, eletricidade ainda no lugar, porque não sabíamos se estava passando a rede elétrica ali ainda. Alguém fez menção de ir lá poder apoiar os irmãos, ninguém teve coragem, tiveram que segurar até um menininho, que era filho de um dos nossos irmãos, porque queria correr lá para poder acudir o pai,
Mas, irmão, em fração de segundos, quando isso aconteceu, aquelas irmãs que estavam trabalhando na cozinha, algumas com véu no pescoço, outras com véu dentro do avental, saíram colocando o véu na cabeça e dando glória a Deus e clamando o sangue do Senhor Jesus. E a glória que está entre nós aqui pegou aquelas irmãs naquela hora. E elas iam chegando perto daquela tenda, irmãos. Quando chegaram bem próximo, aquela glória que estava com elas mandou aquele espírito da morte embora. E um a um daqueles irmãos foi levantando, sem nenhum mal sobre eles. E eu estou dando glória a Deus, porque no glória da nossa boca tem vida, tem virtude, tem o céu. Quando o espírito embora e até a morte vai embora, para o nome de Deus ser glorificado. Glória ao nome do Senhor. Irmão, depois dessa construção, vamos a São Félix do Xingu, em outra construção, 2 meses depois, uma outra casa de oração, um lugar chamado Cainaba, 2 terrenos também, irmãos. E ali o material que nós tínhamos era só para erguer a casa de oração e fazer a cobertura. Trabalhamos lá em 120 irmãos. E quando Deus preparou, irmãos, em 3 dias, a casa de oração já estava coberta. E toda rebocada por fora, irmãos, e o material já tinha acabado. E tinha um irmão lá chamado Caçula, que ele era, irmão, responsável pela construção. E esse servo de Deus hoje é o irmão que atende essa obra. E ele falou para mim: irmão Rodrigo, acabou, irmão, o material, como vamos fazer? Eu falei: vamos fazer um orçamento, um piso, alguma coisa para pintarmos a casa de oração, deixarmos os banheiros funcionando, essa irmandade poder congregar. Fomos, irmãos, no material de construção e chegamos lá. O gerente era o irmão Camilo, diácono ali da cidade. Fizemos aquele orçamento, o irmão Camilo olhou para mim e falou: irmão Rodrigo, esse orçamento fica em 12.700. Se pagar à vista, nós damos 10% de desconto. Ou se for em 10 vezes, nós fazemos sem juros no cartão. 7 dias o valor à vista, nós emitimos um boleto. Ele deu um sorriso para mim e falou: vamos pagar à vista, irmão Rodrigo? Eu falei: irmão, desejo não falta. Só falta a condição. Mas a comunhão entre nós ali estava tão boa. Quando eu olhei para o caçula chorando, dando glória a Deus. Eu olhei para o irmão Camilo, a mesma comunhão dele, irmãos. Entrou em mim uma coragem muito grande. Eu falei para ele: irmão, entrega todo esse material no nome do Senhor Jesus. Colocou o material, irmão, em cima do caminhão e levou, irmãos, todo para a construção. Irmão Camilo falou para mim: agora já está entregue, irmão Rodrigo. Irmão Caçula falou: vamos trabalhar agora. Tem material. Eu falei: trabalha não, irmão. Vamos anunciar a necessidade, nós precisamos pagar essa conta antes de ir embora. Ele falou: já sei onde eu vou levar o irmão. Me levou em outro lugar, irmãos, lá no começo da cidade. Um condomínio também, casas grandes, tinha uma carreta na frente de uma casa. Paramos lá, um servo de Deus colocou nós para dentro daquela casa, atendeu nós no escritório. Olhou para o caçula e falou: como é que está a construção do Cainaba, Caçula? O caçula falou assim: ô irmão, já está coberta e rebocada por fora. Falou: meu Deus, 3 dias. Voltou no meu rosto e falou: quem é esse irmão? Falei: esse é o irmão Rodrigo, veio lá de São Paulo para nos ajudar. É irmão que é irmão Rodrigo? Eu falei: é, irmão, por misericórdia, estamos aqui com essa irmandade, vem nesta grande obra. Falei: irmão Rodrigo, o que falta para acabar essa igreja? Quando ele me perguntou aquilo, irmãos, era como se eu estivesse vendo a irmandade, que nem eu estou vendo vocês aqui agora. Glória a Jesus. Falei: precisa de ventilador, ar-condicionado, 50 graus, irmão, ar-condicionado nas condições era milagre, precisava de porta para a igreja, vidro. Mas, irmão, uma ousadia me tomou, olhei para aquele irmão e falei: irmão, para acabar essa igreja falta esse valor aqui. Ele puxou uma gaveta na mesa, assinou no talão de cheque uma folha, arrancou, olhou para mim e falou: não falta mais, Deus preparou para aqui, irmão. Glória a Jesus. Glória a Deus por isso, irmão. Mais 7 dias nós terminamos a igreja do Cainaba. Vamos embora na alegria, ar-condicionado, vidro blindex, irmão. Tudo que Deus preparou para aquela igreja, como umas igrejas que nós temos aqui. Viemos embora. Um mês passou, bateram palma em casa. Quando foi atender, aquele irmão do chefe. Quando eu olhei ele e a esposa, falei: irmão, você aqui? Falou: pois é, irmão, senti desejo de vir aqui na tua casa orar com você e com a família. Falei: entra para dentro, irmão. Entrou, oramos, almoçamos. Ele falou: aqui dentro da tua casa se cumpre o desejo do meu coração. Falei: irmão, que desejo é esse? Falou: quanto é que pesa uma cesta básica, irmão Rodrigo? Falei: olha, irmão, não sou muito indicado, mas acho que uns 30 quilos de alimento atende bem uma família. Ele falou: irmão, viu uma carreta lá na frente de casa? Eu falei: eu vi. Tem um motorista, irmão nosso, nela, trabalha para mim. Vou mandar
essa carreta aqui o mês que vem, você faz uma viagem com ela. Eu falei, irmão, tenho prazer. Ele falou, eu vou comprar 1000 cestas básicas, vou colocar nessa carreta. Aleluia. Você viaja com essa carreta atendendo a nossa irmandade onde Deus te mandar. Que alegria, irmãos. Caria, Massaio, que alegria naquela hora. Falei, irmão, se Deus preparar, eu viajo sim. Mandou, irmãos, a carreta, não foi 1000 cestas, foi 1.200 cestas que Deus preparou. Mais de 7.000 pacotes de bolacha para as crianças. As irmãs da Piedade ali de Barueri fez mais de 1000 kits de doce. E olha que eu vi criança pegando aquele kit sendo selada com a promessa. Glória a Jesus! E eu estou dando glória a Deus. Porque faz mais de 5 anos que de 3 em 3 meses essa carreta desce aqui para São Paulo. Nós entramos dentro dela, Deus prepara a cesta. A glória de Deus nos acompanha. E onde nós estamos passando, estamos ouvindo o nome de Deus ser glorificado, irmão. Muitas horas, na pandemia, ele perguntou, irmão Rodrigo, compra a cesta? Falei, irmão, é agora que precisa. Falou, mas tem cidade fechada. Eu falei, Deus não errou, irmão, não é agora que ele vai errar. Compra a cesta, Deus vai preparar. Aquela madrugada veio bastante, pedindo que o Senhor desse uma guia. Aquela madrugada mesmo Deus respondeu. E trouxe um sonho, irmãos. Eu atrás do volante da carreta, nunca dirigi carreta, mas naquela visão eu estava atrás do volante. O Sérgio do meu lado, ele perguntava, para onde nós estamos indo, irmão Rodrigo? Falava, irmão Sérgio, não sei. Mas nessa hora minha visão foi embaixo da carreta. E eu vi uma mão desenhando o caminho dessa carreta estava passando. Chegamos num lugar, uma rotatória grande escrita Almenara. Olhava para o lado esquerdo, vinha uma caminhonete, um homem dirigindo, o senhor, e 3 meninos nela. Passava por mim lá na frente, o menino batia nas costas daquele senhor e falava, pai, olha o irmão Rodrigo esperando nós lá atrás. Fazia a volta, irmãos, parava de frente comigo de pé e dizia, nós já estamos te esperando em Almenara, irmão Rodrigo. Próximo mês, Deus preparou a cesta, encontramos em Pirapora, de Minas, cruzamos o Vale do Jequitinhonha, irmãos. Passamos Jequitinhonha, Urius, Salinas do lado esquerdo, e quando chegamos perto de Almenara, uma fila de carro grande, caminhões, carreta, bloqueio fiscal na frente da cidade. Tinha pessoas da vigilância sanitária, do exército. Quando nós íamos chegando, irmão, paramos, era a nossa hora. Só entrava na cidade quem tinha a placa da cidade, alguma entrega para a cidade. Chegou a nossa vez, uma moça muito respeitosa, que tem gente com dom, irmãos, fora da igreja também, virtudes do céu. Moça com respeito, falando conosco, irmão, com a educação, veio do lado do irmão Sérgio, falou, bom dia, irmão Sérgio, bom dia. Eu notei que a placa não é da cidade, vocês têm alguma entrega para cá? Ele olhou para mim, falou, irmão Rodrigo, quer conversar com ela? Tirei o cinto e vim no vidro dele. Olhei para baixo, ela falou, bom dia. Falei, bom dia. O senhor ouviu a pergunta? Eu vi, sim, senhora. Não é a placa da cidade, vocês têm alguma entrega para cá? Estão a trabalho? Falei, estamos a trabalho, moça. Qual que é a empresa? Falei, a graça do Filho de Deus. Tem um povo nessa cidade achegado em Deus. Está orando e a resposta da oração está dentro dessa carreta. Nós viemos aqui a mandado de Deus, nós somos da Congregação Cristã do Brasil. Quando eu falei isso para ela, atrás dela, um rapaz com fuzil olhou para mim e falou, paz de Deus, irmão. Glória a Jesus. Aleluia. Moça, pode deixar. São meus irmãos que estão aí. Olhou para a barreira, falou, sargento, tira a barreira. Essa carreta, essa caminhonete vai entrar na cidade. É a resposta da nossa oração. Glória a Jesus. Paramos na casa do ancião, servo de Deus. Esposa dele da obra da piedade é mais antiga. Entramos cantando um hino, uma glória dentro daquela casa. De frente com aquela casa para um uno. Um senhor desce, cabelo branco, veio subindo aquela escada falando em línguas, irmão. Olhou para dentro da casa e falou, é aqui que estão os anjos de Deus. E uma glória nos tomava, ele dizia, eu sou diácono de salto da divisa. Essa madrugada um varão de branco me apareceu e me disse, desce até a Almenara, porque a nossa porção está chegando lá. Eu dou graças a Deus por esses milagres, essas obras. Muito mais o Senhor tem operado, mas o tempo já foi. Como
convido a Irmandade para congregar junto de nós, lá em Cajamar. Participando, vai ser nossa alegria, o servo de Deus do ministério, o servo de Deus também, que atende lá junto de nós. Vai ser, irmãos, de grande alegria ver a vossa face naquele lugar. Bom, eles posso contar só mais uma hora, dá licença. Glória a Jesus. Irmãos, teve uma dessas viagens que nós estávamos em Gouveia, tem um servo de Deus lá, diácono, irmão Fábio, um grande amigo nosso. Chegou naquela cidade com 11 anos de idade, irmãos, com a roupa do corpo, um chinelinho, órfão de pai, órfão de mãe, mas uma promessa sobre a cabeça dele de grande benção. E hoje nós chegamos lá, irmãos, ele é diretor da maior tecelagem naquele lugar, que atende o Brasil inteiro e nos recebe com tanto carinho, tanto amor. Deus virou o cativeiro desse homem. E a humildade dele é muito grande, e esses dias chegamos lá com a carreta, quando nos recebeu naquela mesma alegria, e falou: hoje eu vou levar os irmãos num lugar especial, mas a carreta não consegue entrar. Os irmãos colocam 12 cestas aqui na minha caminhonete, na caminhonete dos irmãos põe 12 também. Nós vamos num lugar onde tem uns irmãos nossos quilombolas, é um vilarejo, uma rua só, são 12 casas de irmãos, e a 13ª é a congregação, e todos lá são nossos irmãos batizados naquele lugar. Ficamos contentes, irmãos, seguimos ele, passamos data, 6 quilômetros, saímos da rodovia, descemos, irmãos, subimos, Serra, Vale, irmão, passamos Cancela, até que chegamos neste lugar, mas valeu a pena. Parecia um sonho quando chegamos lá, irmão, um lugar realmente abençoado por Deus. Paramos na primeira casa, a casa da irmã Maria, da Obra da Piedade, uns 47 anos atendendo a Piedade. E a intenção nossa era descer já ali, uma preparação, porque nós íamos para o Piauí ainda, no Maranhão, na Estrada da Fome, tinha muito lugar para passar, e nós estávamos bem atrasados. E quando chegamos ali, já fomos carregando a cesta e descendo, e entramos no corredor da irmã Maria. E quando entramos no corredor, de lá para cá, vem a serva de Deus, as mãozinhas juntinhas, parece que estou vendo ela, dando glória a Deus, olhando para o alto, irmãos, e não cessava de dar glória. E dizia: ô Senhor, tu ouviu a nossa oração, atendeu a nossa necessidade. Olhou para lá e falou: mas irmão, pera um pouquinho, volta com a cesta para as caminhonetes. E quando ouvimos aquilo, irmão, deu até um choque em nós. Como assim, volta para a caminhonete com a cesta? Ela falou assim: irmãos, mas nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A minha casa não tem privilégio maior nenhum, tem mais 11 casas nessa rua, são 11 famílias, faz 11 oração conosco, faz 11 visitas, e os irmãos mesmo entregam essa preparação. Bom, diante daquilo não deu para falar não, vamos atrasar um dia a nossa viagem, e começamos a fazer assim, oramos naquela casa, deixamos lá a preparação do cesta, e quando fomos para a segunda casa, a comunhão daquela casa foi sair e ir conosco para a segunda casa. Oramos na segunda casa, deixamos a preparação, e a comunhão foi sair toda aquela casa e nos acompanhar para a terceira, e da terceira para a quarta, e da quarta para a quinta, e o amor foi levando o mundo todo visitar conosco. Eita glória! Décima, quando chegou na 11ª, a igreja inteira, todo aquele povo, nós via de longe uma casa, atrás dela um descampado, e quando olhamos de longe, uma mulher já de idade, sofrida, a filha dela também viúva, e os filhos, os netos, trabalhando tudo atrás da casa, pegando os gravetinhos para o fogão de lenha, alguém mexendo com a enxada na terra. Você via aquela visão, já nos comovia, o Senhor já visitava a nossa alma. E quando nós fomos chegando perto da casa, glória a Jesus, aquela senhora, nossa irmã, olhou para trás, a irmã Maria também, e viu aquela cena. Nós vimos com as caminhonetes, os irmãos tocando violão, cantando os hinos, aqueles meninos, tudo dando glória a Deus. Ela virou para aquela família dela, soltou o que estava na mão dela e falou dessa maneira: meus filhos, larga tudo que vocês estão fazendo, olha os anjos chegando para nos visitar, glória ao nome do Senhor. Irmãos, e começaram a correr para o rumo da casa. A Maria foi indo devagar, chegou depois, abrindo janela, abrindo as portas, ele sujinho de carvão, da sujeira da terra. O Fábio falou para mim: irmão Rodrigo, vamos visitar outra casa primeiro.
Nós visitamos lá e dá tempo da irmã Maria se compor, trocar de roupa, arrumar os meninos e nós voltamos aqui. Pode ser? Eu falei, pode, irmão Fábio. E antes de entrar na cancelinha da casa, ele do lado de fora, paz de Deus, irmã Maria. Irmã Maria abriu uma janela e falou amém com toda aquela alegria. Ele falou assim, irmã Maria, vamos visitar outra casa primeiro. Assim a irmã arruma a família, a irmã ajeita a casa e nós já voltamos aqui para visitar a irmã, tá bom assim? Ela, tá bom, irmão Fábio, glória a Deus. E nós lá do lado de fora, toda a irmandade, glória a Deus também. E passando, visitando aquela casa, e a comunhão daquela casa foi voltar com nós para aquela visita também. E nós vimos muito menino, muita criança, os netos da irmã Maria, e eu falei, vamos entrar cantando um hino de jovem dentro desta casa, levando uma alegria já. E passamos a cancela, os meninos já cantando uma alegria, uma virtude. Mas quando olhamos lá dentro da casa, irmão, pela porta, a irmã Maria já estava abraçada com a filha dela, falando em língua, as crianças correndo de um lado para o outro da casa, uma glória tomando aquela casa. O irmão Fábio parou, olhou e falou, irmã Maria, que glória é essa dentro desta casa? Ela olhou para nós e falou, foi a glória que saiu da vossa boca e desceu do céu aqui agora. Como assim, irmã? Falou assim, irmão Fábio, você sabe, faz um ano que nós estamos sofrendo de enfermidade dentro desta casa, depressão, síndrome do pânico, medo, se alojou dentro desta casa, mas nós estamos aqui para contar milagre, não é para contar prova não. Por isso que o irmão não sabe porque nós estamos desse jeito, mas faz um ano que uma cobra mora embaixo desse fogão de lenha, esse espírito só sai à noite para comer e volta, e fica aqui embaixo nos aterrorizando, ninguém tem força para matar, mas quando vocês deram glória aí do lado de fora, essa cobra colocou a cabeça do lado de fora, Deus me deu uma coragem, eu bati na cabeça dela, ela morreu, a depressão foi embora. Aleluia! Glória, a libertação. Aleluia! Glória! Por tudo Deus seja louvado. Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like e ative o sininho de notificação. A paz de Deus.